Olá, oi Fernanda, acho que é Fernanda, Flávia, tudo bem, gente? Boa tarde, oi Flávia de novo. Aí já vi um monte de gente, né, que eu não... Tudo bem com todo mundo? Vou mostrar minha camiseta hoje. Eu tava pensando em só ficar com ela, né, todo domingo. Todo mundo tá bem, todo mundo tá saudável. Desculpem o domingo passado. É muito bacana estar aqui com vocês. Os nossos 5 minutos iniciais. Eu queria falar 3 coisas antes da gente ir pro tema de hoje, que é plágio. Uma, que teve uma pessoa que me escreveu no inbox e me escreveu uma coisa tão bonitinha. Como ela não me autorizou a dizer o nome, eu só vou contar a história. Ela disse, tem umas 3 banquinhas. Dita o que tem na camiseta, professora, por favor. Eu também quero saber. É da Anistia Internacional sobre a morte de Marielle. Bem, então teve uma pessoa que escreveu no inbox dizendo assim, olha, tem umas 3 banquinhas em que você tá dizendo que se não tiver gente, você não continua. E é tão afetuosa a pessoa, ela diz, mesmo que tenha uma pessoa, não importa, né? E se tá bom para você, também tá. Então eu queria dizer que quando eu falo isso, que se vocês não vierem, eu não vou continuar, é muito mais para tentar bancar a professora dizendo, venham para a sala de aula, cheguem na hora, do que mesmo, porque vai ter, né? Enquanto vocês acharem que vale a pena e tiver bom para todo mundo aqui, eu vou ficar vindo, né? Foi meio bobo e não é pelo número de gente, né? Por favor. É fingimento de ser professora. Para quem chegou agora, eu peço novamente desculpas pela semana passada, que eu tive que não aparecer, mas todas as banquinhas anteriores, elas estão salvas. Se vocês vão no lado da onde é o feed, a timeline, onde estão, né, todas as fotos, estão ali todos salvos, apesar da minha má fé, minha má fama, por um único que até hoje eu não salvei. As pessoas ficam dizendo salva, mas tá tudo salvo ali, tá? Então eu explico desse jeito tontinho, simplório, porque essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem sempre, aonde estão as anteriores salvas. E, gente, ali já teve sobre o uso do tempo, como a gente pensar como estudar, como fazer um resumo, como fazer um artigo. Já teve conversa com a Karina, já teve conversa com a Giovana Xavier semana passada. Então, ali tem uma boa memória de vários processos. São 4:03. Se vocês estiverem de acordo, tem uma cachorra chorando hoje porque quer sair. Então, ela vai ficar um tempo chorando. Se chorar muito, eu vou buscar, tá? O tema de hoje, eu queria pedir para já começar, são 5:04, porque ele é um tema longo, as pessoas sempre têm muitas perguntas, e eu queria tentar ver se eu conseguia abrir para os comentários, pelo menos com realmente 15 ou 20 minutos antes, para ver se vocês têm perguntas, porque o tema de hoje é plágio. Então, eu vou fechar os comentários e abro daqui a pouco, tá? Então, vamos lá. O tema da banquinha de hoje, cada banquinha eu faço um número diferente, parece que sai da minha cabeça. Eu vou dizer que é a banquinha de número 15, quando abrir alguém já vai dizer que o número tá errado. Então, eu acho que é 15. Se for 15, ele é muito simbólico. Um curso de pós-graduação são 15 encontros, gente, sobre métodos. Claro que são mais horas, né? Mas a gente tá fazendo realmente como se fosse um curso. Eu queria responder o que é e o que não é plágio.
Eu queria responder riscos e como evitar, se é possível, né? E quais são as consequências do plágio. Mas eu queria usar o máximo do meu tempo em dicas sobre, de verdade, assumindo que as pessoas que em algum momento da vida fazem algum plágio é muito mais por deslize do que por má fé. A má fé é algo que até pode ser um deslize na vida, né? Mas é mais difícil da gente consertar, da gente ajeitar, de prevenir. Então, usar muito mais o tempo para como a gente não cai nesses deslizes pela pressa, pelo momento em que a gente vai escrevendo, certo? Então, plágio, ele não é muito um campo do direito, ele é um campo da integridade acadêmica. E essa é uma diferenciação muito importante. Algumas pessoas falam plágio é roubo, outras pessoas dizem plágio, eu já ouvi, eu estou repetindo, é uma violência, plágio é uma desapropriação, plágio... E fazem analogias com essa linguagem, especialmente criminal, né? O plágio, ele resvala no campo jurídico quando há questões relacionadas a direito de propriedade, como, por exemplo, quando há direitos autorais. Mas quando se escreve uma monografia, uma dissertação, uma tese, muitas vezes você escreveu aquilo, mas aquele é um texto que está no repositório de uma universidade, não há uma editora, não há uma propriedade a ser reclamada, é muito mais difícil. Eu não quero dizer que isso não possa ser feito, inclusive nas cortes, mas é um pouco mais difícil. Eu queria muito mais convocar a nossa conversa para o campo da integridade acadêmica, né? Integridade acadêmica é aquilo em que vai ser dito correto, é incorreto, é justo, é injusto, é o certo, é o errado de ser feito. Então, por que trazer para cá? Porque um dos maiores efeitos morais, éticos do plágio, que eu ainda não defini, que eu vou fazer uma proposta de definição, é impor vergonha, é impor um desconcerto do que ser feito, né? Quando você é uma estudante de uma disciplina, não pode ter maior punição para você do que uma reprovação. Se você é um estudante de mestrado, de doutorado, foi na sua dissertação ou na sua tese, pode ser perder o seu título. Então, há consequências, né? E consequências que, quando é na vida da escrita e da publicação, procurem depois, quando terminar aqui, você tem um carimbo nos artigos que se chama retratado. É um carimbo assim vermelho, sabe, gente? Aí fica no texto online, que é quando há alguma violação de integridade acadêmica, muitas vezes plágio. Então, a minha primeira proposta a vocês é conversar no campo da ética. Terceiro, é sempre pensar o seguinte: se você um dia for seriamente lida, o seu plágio vai ser descoberto. O seu plágio só não vai ser descoberto se você nunca for lida, se você for um inútil, perdoe a palavra, ou se você soube muito bem como fazer o plágio naquele momento para sobreviver e você realmente não quer que ninguém leia. Então, numa disciplina, onde o risco ainda pode não ter consequências de longo prazo. Vocês viram agora que há um senhor nomeado para o Supremo Tribunal Federal no Brasil, e há uma discussão se em algum momento os trabalhos acadêmicos dele teriam plágio ou não. Eu não sei dizer, além do que as notícias dizem, mas em algum momento, se você sai por uma luz, vão escavar essas coisas e você vai ser lido com seriedade. Basta um bom leitor buscando as origens do seu pensamento para o plágio ser descoberto. No campo em que nós estamos conversando aqui, nós não estamos falando da música. Eu não tenho condições de falar com vocês sobre música, partituras. Eu não tenho condições de falar com vocês sobre soluções de fórmulas matemáticas, porque esses são debates diferentes, né? O plágio que eu sou capaz de conversar com vocês é o plágio de palavras escritas, que é diferente
do que as pessoas dizem, eu tive uma ideia e alguém plagiou a minha ideia. Eu sustento e tô pro debate, quando a gente abrir os 20 minutos, que não há plágio de ideias. Há plágio de materialidade de criação. Né? Então, isso tem que nos dar um conforto, um alívio, que a gente pode compartilhar nossas ideias, que se as pessoas pegarem ela no ar, melhor ainda. Tem mais gente trabalhando no mesmo tema que a gente trabalha. O que é a criação é aquilo que a gente escreveu, que a gente fez a construção do mapa de autores e produziu em palavras. Por fim, algumas pessoas dizem assim, ai, eu tive meu trabalho plagiado, como se isso fosse um elogio. Ser plagiado não é um elogio. É chato, gente, muito chato. Eu acho que nunca experimentei isso. E se já aconteceu, a mim pouco me interessa, porque é um miserável quem faz isso, né? Porque não consegue escrever, não consegue pensar, não consegue amarrar palavrinhas, conceitos e pensamentos. O plagiador é um medíocre. Então a gente não menciona um plagiador, não um plagiador descuidado, um aprendiz de escrita. Então, dito isso, eu queria fazer uma proposta inicial de uma definição de plágio. Há aquele plágio que todos vocês já ouviram falar, que é para quem usa o Word para escrever, que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar, colar. É abrir e fazer igual. Isso, gente, até um software é capaz de pegar. Você colocou no Google, quando eu dou os nomes é só como exemplo, né? Você colocou em qualquer gerenciador, buscador de informação, você vai descobrir que tinha uma original. Então, as pessoas que fazem isso são muito inocentes na vida acadêmica ainda, muito ingênuas, melhor dizendo, para as regras e para a vida, ou são muito preguiçosas, que nem saber fazer um plágio pastiche saberia. Eu vou tentar me centrar pelo menos uns 10 minutos no plágio pastiche. E eu vou primeiro dar a ideia da arte, para ver se vocês me seguem, para esse conceito vir para a vida acadêmica. Isso tudo está num livro chamado Plágio, Palavras Escondidas, que eu escrevi com Ana Terra. Vocês conseguem encontrá-lo por aí. O plágio pastiche, pensem o pastiche na arte. Muitos de vocês já viram Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, está lá o quadro. Aí vem Botero, se vocês tiverem um computador do lado e puderem buscar, ia ser adorável se eu conseguisse mostrar aqui. Botero é um artista colombiano em que as personagens, os humanos, os animais, a natureza da arte dele, ele trabalha com volume. Então, ele tem uma Mona Lisa, e uma Mona Lisa da qual ele constrói a partir dos estudos de volume e perspectiva dele. Não dá para dizer que a Mona Lisa de Botero é um plágio da Mona Lisa original. A Mona Lisa de Botero se sustenta por si mesmo, tem um intertexto, tem uma interarte com a Mona Lisa original, mas ela é uma peça independente. Na vida acadêmica, o pastiche, que é essa reconstrução em cima de algo, ela nos traz problemas. E eu vou começar a dar um exemplo a vocês. O pastiche é aquele momento em que nós pegamos o original, mudamos algumas coisas, em geral a ordem das palavras, um mas por um no entanto, muda uns adjetivos e acho que reescrevi com as minhas palavras. Nunca esqueçam essa expressão que a gente aprende nas aulas de fichamento. Escreva com as suas palavras. Talvez a minha implicância com fichamento vinha daí, e a diferença para memorando que a gente já viu no banquinho. Olhem, hoje de manhã eu fiz um tweet, uma publicação. E eu vou dar ela como exemplo, porque fica para depois vocês brincarem com as palavras. Tweet, Instagram,
Eu nem saberia dizer, gente, se cabe essa conversa sobre o plágio, se as pessoas copiam, mudam. Esse é um espaço para transitar de tudo. Eu estou dando só o exemplo para facilitar. Hoje de manhã estava uma discussão nas redes sobre uma campanha que a Secretaria e o Ministério dos Direitos Humanos, das Mulheres, da Família, teria lançado, comparando o abandono. Olha aqui, ó, uma pessoa me mandou, permitam, eu mostrar a Mona Lisa de Botero. Que coisa maravilhosa poder mostrar. Eu devia ter tido essa ideia antes, né? Tá vendo? Então, a gente sabe que tem um original dentro da história, para quem sabe. Para quem não sabe, não precisa saber, você consegue admirar essa obra sozinha. Isso é um pastiche na arte. Mas vamos ver o que é um pastiche na vida acadêmica. Eu vou ler o tweet que eu fiz hoje de manhã. Eu escrevi: Ministra Damares, ouçam bem, são 27 palavras, está sob ataque de seu próprio rebanho. Comparou o abandono paterno ao aborto. Se a analogia é estapafúrdia, a ofensa tocou fundo. Criticou o patriarcado. Quando eu leio, algumas palavras são marcantes de um estilo de quem fala, de uma forma de escrever. Algumas palavras marcam muito: ataque, rebanho, abandono paterno e aborto, que não são categorias minhas, são do fato que eu estaria escrevendo. Analogia, estapafúrdia, olha que adjetivo que marca. Ofensa, tocou fundo, patriarcado. Nenhuma dessas palavras, gente, vocês vão dizer que foi eu que inventei, né? E o fato estava ali. Um pastiche seria o seguinte: eu vou ler bem rápido o original e depois eu vou ler o pastiche, certo? Vou ler o original de novo. Ministra Damares está sob ataque de seu próprio rebanho. Comparou o abandono paterno ao aborto. Se a analogia é estapafúrdia, a ofensa tocou fundo. Criticou o patriarcado. Aí eu pego isso e vou fazer um pastiche. O patriarcado está doído. O paralelo entre aborto e abandono paterno moveu críticas à ministra Damares. A comparação pode até ser errada, mas quem segue a ministra não gostou. Qual é a minha provocação? A informação é a mesma. Eu só mudei ordens de orações. Eu só mudei intensidade de adjetivos. Eu só mudei alguma coisa que podia ser uma oração coordenada, uma oração subordinada. Mudei apenas advérbios. Mas eu tinha 27 palavras, no segundo tem 29. Tinha um parágrafo e continuo tendo um parágrafo. O que eu fiz foi só mudar palavrinhas e composição. O argumento é o mesmo. E aqui não só é o mesmo, como a extensão é a mesma, né? Então, como é que a gente sabe que a gente está fazendo um pastiche e que é um plágio? Isso na vida acadêmica se qualificaria como plágio. Eu sei que dói. Dói porque a gente foi treinada a dizer: você tem que falar com as suas próprias palavras. Mas como a pessoa falou com as próprias palavras? Ela não usou o estapafúrdio que eu usei, não usou o tocou fundo. Então, como é que eu estou qualificando isso como plágio? Porque o que eu estou tentando fazer na segunda é esconder o original. Eu imagino que vocês estão sofrendo. Se vocês quiserem hoje, eu abro antes, abro agora pra gente ver o tamanho da confusão, e aí se quiser eu divido para depois, se vocês quiserem que eu pare hoje. Eu vou abrir daqui a pouco, porque eu não sei porque eu tô sentindo aqui que vocês estão agoniados. Mas vamos lá. Você tá tentando esconder o original. O que você fez foi mudar a ordem, né? Você substituiu palavras, foi isso que você fez. Alguns podem manter o vocabulário. Eu poderia pedir para a gente fazer um exercício aqui, e as pessoas iam talvez manter rebanho ou mudar rebanho. A regra básica é que sempre a interpretação, você lê o livro inteiro para fazer 2 parágrafos na sua monografia. Se o que você está precisando
fazer a paráfrase. Isso não é uma paráfrase, isso é um plágio pastiche, você só está mudando. A paráfrase é quando você lê 200 páginas e vai fazer uma resenha, você vai fazer um resumo analítico, talvez em 3, 4, 5 parágrafos na sua dissertação, na sua tese, na sua monografia. Então, sempre tem que haver contrição. Se está muito próximo do tamanho do original, é porque você está só escondendo o original. Você não está interpretando o original para oferecer uma nova composição argumentativa. Será que eu abro, gente? Que eu tô assim, não sei, eu sinto sempre que é tão angustiante. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Eu vou abrir só para ver se vocês estão bem, se vocês estão vivos e se eu continuo ou se eu tô fazendo sofrer demais. Então, a minha primeira coisa é que repetir o original com outras palavras, isso não é paráfrase, isso é um plágio. Eu queria ver se vocês têm dúvidas aqui ou se eu posso seguir aqui. Olha só. Que escreveu a mesma ideia, a mesma coisa. Isso não é plágio, isso me paralisa, me trava. Isso. Eu não queria que ficasse arrasada. Alguém escreveu, Rebeca, eu não queria que ficasse arrasada. Mas é que essa é a primeira coisa para se quebrar. Tá tudo bem, né, Janete? Qual é a diferença entre pastiche e fazer uma alteração em palavras e colocar a citação em seguida? É isso, a citação não resolve. O fato de você colocar Diniz 2020 no final não mudou nada, porque você só mudou palavras. Se você está precisando de 27 palavras, 29, o original era 27, cita logo o original, abre aspas e diz, segundo Débora Diniz, segundo sei lá quem. Não, se você citar a referência, não é... Veja, aqui eu fiz completamente escondido. O que pode salvar você numa controvérsia de plágio e você só ser bobinha, desculpa usar essa palavra feia, mas você ser, desculpa ter dito isso, você ser ingênua na citação, é que você não domina as regras da comunicação científica. Porque se você cita a fonte, é citação direta. Colocar a fonte é citação direta. Quando você faz paráfrase, você também cita a fonte. Mas você lê um livro inteiro e você está fazendo um parágrafo. Você diz o conceito de desamparo em Freud significa isso, mais isso, mais isso, mas isso você leu um capítulo de 80 páginas. Entendem? Quando eu tenho o original, citar o autor, eu vou repetir, gente. Citar o autor não elimina que o que você está fazendo é um pastiche. E isso pode ser passível de uma enorme controvérsia. Colocar o autor pode apenas mostrar que você não dominava as regras de comunicação acadêmica. O que é uma citação direta e o que não ensinaram a gente a parafrasear, Rita, isso é verdade. E o que é uma paráfrase? Uma paráfrase é onde você coloca autor, data no final e que você escreveu com as suas próprias palavras. Mas você tinha 200 páginas e usou 3, 4 parágrafos em torno do que você está querendo escrever. Entendem isso? Se você tem... A primeira regra é, se o seu original em extensão está muito próximo do que você está vindo escrever, você está muito mais para citação direta do que para paráfrase. A paráfrase, ela exige um enorme exercício de contrição. E toda paráfrase, ela é autoral, porque você está resumindo uma obra para resolver um problema que é seu. Por isso que quando algumas pessoas saem repetindo aquelas histórias sem fim, eu já vou falar fundonais sobre fechamento. Uma das minhas hipóteses é que as pessoas não sabem fazer um fichamento e o fichamento é um grande traidor desse processo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer a banquinha da semana que vem sobre paráfrase e citação direta, porque ela cruza isso daqui. Né? Ela está cruzando a nossa conversa sobre plágio e se presume que todo mundo sabe fazer. Eu vou fazer autoplágio no final, tá certo, gente? Então, eu posso... Paráfrase tem caráter de síntese, exatamente isso. Você lê muito e vai fazer uma síntese, mas para resolver o seu problema.
Por isso que quando a gente começa a ler, vários autores leram Habermas e interpretam isso, pouco importa como as pessoas fizeram as paráfrases delas, porque a sua paráfrase tem que ser para resolver o seu problema, o tema que você está querendo explicar, tá? Então, eu vou fechar os comentários e vou voltar pro plágio, que eu vi que todo mundo tá vivo e tá todo mundo bem, né? Tá? Fica salvo, viu? Então, eu tô fechando, tá? Então, vamos lá. Algumas pessoas dizem assim, ai, fulano plagiou a minha ideia. Eu preciso que vocês me provem que isso existe. As pessoas podem roubar, copiar, plagiar a ideia que quiser. O que importa na vida acadêmica é o que você produziu com aquele conjunto de ideias e com os seus métodos de pesquisa. E isso é você. Se mais pessoas estão trabalhando no seu tema, melhor ainda. Quanto mais pessoas trabalharem o seu tema, tanto melhor que você vai ter uma comunidade de prática, uma comunidade de troca. Você vai ter melhor possibilidade de aplicar de submeter a financiamentos. Então, eu desacredito muito de plágio de ideias, de diferentes conceitos e diferentes de argumentos. Quando nós conversamos na vida acadêmica sobre construção de argumento. Então, patriarcado, aborto, são conceitos que circulam. Esperar de mim que eu vá dizer patriarcado segundo fulano de tal é quase que ingenuidade no momento em que você está no debate. Eu dou um exemplo a vocês. Eu venho estudando muito desamparo, um conceito que foi trabalhado por Freud, foi trabalhado agora muito por Vladimir Safatli no Brasil e outras pessoas estão trabalhando. Quando eu vou falar de desamparo, pode ter momentos em que eu faça referência a eles, pode ter momento que eu não faça, porque ela é uma categoria em circulação em um campo. Importa se o conteúdo ao qual eu vou dar a esse conceito está amarrado à construção de algum desses autores da constelação que usa esse argumento. A mesma coisa com precário. Precariedade, precário, você tem uma longa tradição em economia política, em que se usa, inclusive com Marx, usar esse conceito. Quando chega a Judith Butler, ele começa a trabalhar vidas precárias. Como agora passa, se fala muito de precariedade. Então, ele é um conceito que circula, ele tem suas rotas autorais, ele tem seus conceitos. Então, mas o que importa é a composição do argumento por trás desses conceitos, e não a ideia. Então, não tenha muito medo de expor as suas ideias. Vocês devem estar me acompanhando, alguns de vocês, eu espero. Toda sexta-feira, eu venho para uma conversa com a Ivone Jabara, que se chama 12 Verbos Feministas. Nós duas temos um texto em que a gente troca, a gente espera vir escrever um livro. Pode ser que alguém das centenas de pessoas que passam por ali na sexta-feira, 500, 600, alguém esteja pegando a transcrição, vai escrever e vai tentar fazer algo daquilo ali. Não só tem desprezo se alguém fizer isso, como não vai ter lugar nenhum. Porque é muito mais do que um conjunto de palavras que você transcreve e que você vai dizer que são suas. É sustentar um conjunto argumentativo que é muito mais amplo. Então, o nosso exemplo às sextas-feiras é que nós não temos medo de que alguém venha plagiar o que é meu. Até porque não é meu, aquele é um momento de troca em que nós estamos aprendendo com aquela comunidade. E é muito difícil plagiar sem deixar o rastro do estilo da autora original, que é uma composição de argumentos. E eu repito, quando você tiver uma boa leitora, a leitora vai dizer que tem um cheiro estranho aqui, tem algo estranho aqui. Então, o ponto que eu disse, eu quero em 10 minutos. Como evitar o plágio? Essa me parece que é a pergunta mais importante aqui, né? É a qualidade das suas notas. Lembra as notas? Essa coisa que eu fico toda hora falando para vocês. E os seus exercícios de memorando. Se você tem dúvida o que é uma paráfrase, como fazê-la, minha principal recomendação comece a ter um grupo de 3 pessoas em que vocês leiam a mesma obra, em que vocês troquem memorandos. E aí vocês vão ver como é que cada uma está fazendo a síntese da obra original no formato de uma paráfrase. Vocês vão poder começar na antena, atendo o original, dizer, isso aqui que você está fazendo é uma paráfrase, aqui tem um plágio, aqui tem
um escondido de uma cópia. Esse é o melhor exercício. Escrever memorandos é o melhor exercício para aprender a fazer uma paráfrase para evitar um plágio. Porque vai obrigar você o tempo inteiro, de um livro inteiro, pensar com a sua ideia, construir um argumento. A segunda coisa é que você jamais, gente, é prescritivo assim, jamais você está escrevendo o seu texto, você vai escrever o seu texto só baseado nas suas notas. Você relê o original se você vai botar um autor-data. Eu vou repetir. Se você vai colocar uma paráfrase no seu texto, que tem um autor-data, uma citação direta, que tem uma autor-data página, você nunca vai fazer baseada nas suas notas. Você sempre vai fazer relendo o original, vendo se é um pedaço grande do original que você está reduzindo em um parágrafo em 3 linhas e se ele não está colado ao original. Nunca confie nas suas notas. Uma outra dica é se aquele parágrafo que você acabou de ler sobre, as mulheres no mercado de trabalho, qualquer exemplo que vocês queiram. Você imagina que aquele parágrafo poderia ser escrito por outra pessoa, que você já leu dezenas de vezes parágrafos parecidos a esse, você não está fazendo mais do que repetir paráfrases já feitas por outros. Cada parágrafo do seu texto, eu não sei se a gente já fez uma banquinha sobre parágrafo, ela dá uma banquinha inteira ao parágrafo, para se pensar como dali se controla o plágio, como é que se constrói o argumento, como é que se faz a referência com as obras, porque o parágrafo você tem que terminar ele e dizer o que eu estou dizendo aqui, conectado a quê, e o que é meu aqui, né? Então você jamais faz uma referência sem retornar ao original que você leu. O quarto, eu já falei algumas vezes, mas na aula, no curso da professora Rosana Pinheiro Machado, a Luciana Brito deu uma aula em mapa de autoras sobre o uso de gerenciadores de referências bibliográficas, como Mendeley, como Zotero, como OneNote. Você escolhe qual você quer. Os gerenciadores de bibliografia, eles são excelentes para ajudar você a não errar sobre as fontes, porque tá ali as referências e você não está fazendo nada na mão, né? Quinto, você jamais cita uma obra sem ter lido, nas referências bibliográficas nem na citação. Porque o que muitas pessoas fazem, todos nós já fizemos isso na vida, né, gente? Especialmente em disciplina. Você vê aquele conjunto de referências bibliográficas que todo mundo cita. Você fala, cara, eu não tenho tempo de ler esse daqui, mas dado que todo mundo do meu campo está citando, eu vou citar também, vou meter aqui como uma paráfrase ou como uma referência em algum lugar. Isso é super arriscado. É melhor não colocar, não segue essa arrogância acadêmica. Jamais copia referências bibliográficas que outros fizeram, as suas paráfrases no seu texto, né? Você certamente está correndo enorme risco de um plágio. Eu repito, faça os exercícios de memorando, porque os exercícios de memorando são os exercícios de ler e dizer como é que eu resumo, mas como é que eu resumo dizendo algo. Então, nunca, todas as vezes que vocês começarem a ler um livro, eu estou super prescritiva hoje, todas as vezes que vocês começarem a ler um livro, que você diz, isso eu já sei. A história das cotas raciais no Brasil. A história das mulheres no mundo do trabalho. A história... É porque está sendo cópia de paráfrase. Alguém fez uma primeira história que está sendo copiado. Não é isso que é ser autor. Você pode até sobreviver, né? Na dissertação, na tese, e não tem nada de muito feio aqui, né? Eu não estou dizendo que isso aqui é um plágio, mas você está ali resvalando entre repetir o mesmo e só de outro jeito que outras pessoas já disseram. Então, a mim me interessa a questão do plágio quando eu escrevi esse livro Com a Terra, porque como eu achava que nós tínhamos uma má formação, né? Quase que um silêncio de que todo mundo sabia o que era uma paráfrase, como é que se faz uma escrita acadêmica, e que todos tinham que repetir a história como os outros faziam, as construções. Nós estávamos o tempo inteiro no deslize do plágio pastiche,
sem saber, então que havia muita inocência. E o plágio acaba que tem consequências muito chatas para a vida das pessoas, né? As pessoas podem perder títulos de mestrado, de doutorado, de graduação. Elas vão viver um tempo uma vergonha. As pessoas adoram ficar lembrando vergonha um dos outros. É uma tolice, mas adoram ficar falando, fulano fez plágio, fulano fez plágio. Isso pode exigir retratação. Isso pode retornar em qualquer momento da sua vida, de algo que quando você tinha 20 anos e fez uma monografia de graduação, dissertação de mestrado, você escreveu um artigo, pode voltar, alguém saca para falar. E tem coisas que eu queria dizer nos últimos 2 minutos para abrir que eu não acredito. Eu não acredito em memória fotográfica, então algumas pessoas que dizem, cara, eu tive a mesma ideia que aquela pessoa, ou então eu li ou não lembro. Eu não acredito muito. Eu também não acredito muito em criação idêntica, porque a gente está falando de palavras, a gente não está falando de argumento. Argumento pode até ser que exista. As pessoas estão... Porque todos nós estamos num episteme de uma época, a gente acaba fazendo quebra-cabeça muito parecido, né? Mas a gente escreve e compõe um argumento de outro jeito. E lembra sempre, gente, você só não vai ser descoberto no seu plágio se você nunca tiver ninguém bom lendo. E a responsabilidade do plágio não é da sua banca. A sua banca parte da certeza da sua honestidade. A banca, sua orientadora, não tem o dever de ter memória fotográfica. Não tem o dever de sair buscando cada fonte que você fez para ver se mudava ou não. A responsabilidade do plágio acaba sendo de cada um de nós solitariamente. Banca não é responsável por ter deixado passar um plágio. É, na verdade, uma aposta, na verdade, da academia que isso tenha passado. E acaba que o plágio vai ser resolvido em lugares estranhos, comissões de ética, em cenas públicas, em editoriais de periódicos. E aí eu vou responder essa pergunta que todo mundo faz. E autoplágio? Vejam, não existe autoplágio. Plágio é copiar alguma coisa que não foi eu que fiz, certo? Então, não existe autoplágio, porque plágio é copiar alguma coisa que não é minha. Agora, a pergunta... Então, a primeira coisa que eu queria era que a gente tirasse esse conceito de cena, autoplágio. Pode ser se copiar. Pode ser ficar fatiando o que já fez. Escreve uma coisa, publica em capítulo de livro, em artigo, em 3 artigos. Não acho isso bonito, sim, não é legal, entenda. Você tem tanta coisa para dizer na vida, para escrever de novo, para olhar para frente, para ficar se repetindo. Nós podemos fazer uma conversa sobre isso, sobre como a vida acadêmica tem um espaço para as pessoas escreverem em periódicos e depois aquele artigo virar um capítulo de livro. Uma nota de rodapé indica. Isso foi publicado antes, não sei onde. Sua tese de doutorado virar 3 artigos, 2 artigos. Isso é tudo esperado. Mas o que as pessoas às vezes chamam de autoplágio é dizer, esse meu parágrafo que eu escrevi lá no passado, eu quero usar de novo aqui. Se você está tão colado ao seu passado, é porque você não está avançando no que você pensa. Eu não diria as mesmas coisas que eu já falei sobre pesquisa de aborto, sobre cadeia, de 10 anos, de 5 anos ou de 1 ano atrás. Cada momento eu estou pensando de outro jeito. Então, isso que as pessoas chamam de autoplágio pode ser assim, outra coisa, né? Inflar currículo, fatiar a produção, mas não é autoplágio. Vocês entendem isso? Você pode fazer referências a você mesma em estudos anteriores que você desenvolveu algo. Isso você é uma referência bibliográfica de você mesma, que também dá uma conversa sobre o quanto isso algumas pessoas usam para aumentar o fator de impacto, mas não nos interessa aqui. Mas me parecia que muito mais a pergunta era copiar e colar você mesma. Isso não é autoplágio, mas é uma coisa que está mostrando que o seu pensamento está parado no tempo e que você não está conseguindo movê-lo para frente. Então, eu ia sugerir 1 minuto para terminar, que a gente tirasse isso. Eu espero que vocês estejam bem, que eu possa ver os comentários. Eu vou começar a ler aqui, tá? Seria melhor uma citação indireta, então? Citação indireta, Ramos, Juju, é paráfrase. É só outro nome para paráfrase. O que é uma citação indireta? É quando você está parafraseando alguém. Citação direta é quando você faz segundo Juju. Certo?
Citação indireta e paráfrase é a mesma coisa. A Cissa Groan tá com os olhos arregalados desse tamanho. A Eriquinhas também tá dizendo, ai que nervoso. O Belmiro tá dizendo, tensa aqui. E o que eu posso fazer? Vocês sabem que eu achei que ia ser tão ruim, que eu trouxe até uma Coca-Cola hoje pra mim aqui, pra ser bem podre, assim, que eu ia sofrer com vocês. Mas eu não sei, eu queria dizer que citação indireta de Apud... Esse aí você quer me matar, né, Belmiro? Porque citação indireta de Apud é pra botar a corda no pescoço e morrer de vez, né? Gritando ainda. Eu tenho uma colega que diz morrer queimada, Sinara Gumieri. Morrer nua queimada, sei lá como é que ela diz. Mas eu queria fazer uma pergunta genuína a vocês. Eu acho que é muito melhor a gente falar disso do que não falar, né? Muito melhor falar nesse momento da carreira do que em qualquer momento da carreira, né? Do que não ter falado. Não sei se vocês acham isso. E vocês sabem que eu nem diria que a gente aprende errado. Não se fala disso. Se supõe que se sabe fazer ou se fazer notas. Mas eu não queria impor goela abaixo. Eu queria que vocês me provocassem que se faz sentido o que eu estou dizendo ou não, porque essa é uma tentativa de organizar as regras da vida acadêmica na minha cabeça e com a Ana quando nós escrevemos o livro. E pode ser que a gente também está errada, entende? Mas por isso que é importante conversar, porque a gente está tentando organizar silêncios, né? Vou para as perguntas, tá, gente? Para ver se tem mais. Professor, e se você desenvolver mais a ideia do autor, continua sendo pastiche? Não, olha só. E a Vitória. Imagine que você, Freud, escreveu sobre desamparo. Vladimir Safatli vem escrevendo sobre desamparo, mas com uma perspectiva que diz, eu li Freud, mas ele está fazendo um voo de composição. Ele não vai dizer que isso é pastiche. Ele cita Freud e ele diz aonde eu estou indo. Didier Fassin, Fassin, um antropólogo, ele diz, olha, eu estou partindo da onde Foucault, quando ele termina os últimos escritos falando de biopolítica, biopoder, e ele diz, eu vou começar onde eu acho que Foucault parou na obra. Ele não tem uma teoria sobre conceito de vida, sobre políticas da vida. Então ele revisa Foucault, né? Ele faz uma análise, ele faz uma paráfrase, ele faz uma crítica de Foucault, e ele diz, e daqui eu sigo para um desenvolvimento sobre políticas da vida. O que Mbembe fez? Ele diz, Foucault falou de políticas de biopoder, de biopolítica, e eu vou daqui pensar e vou criar e vou nomear como necropolítica. A ciência está fazendo isso o tempo inteiro. A ciência está fazendo isso o tempo inteiro. Só que ela diz de onde ela está fazendo. Ela cita, ela parafraseia, e aí ela se move para construir as suas novidades argumentativas, né? Bora dar a liga e Wanda. Eu não sei nem o que é isso, gente. Eu vou pegar mais outro comentário. O papel do revisora, também apontar o plágio? A Aline pergunta. Essa é uma pergunta importante. De quem é o papel de identificar um plágio? Não é responsabilidade de ninguém. A principal responsabilidade é de quem escreve, certo? Agora, todos em uma cadeia de leitores, uma cadeia produtiva, se você quiser, da vida acadêmica, acabam sendo responsáveis pela garantia da integridade da ciência. Então, em alguma medida, se a sua orientadora identificar o plágio, ela vai chamar você, vai conversar. Um revisor de periódico vai conversar. Um editor de periódico, uma editora como eu sou, mas eu não tenho memória fotográfica. Eu não vou usar o meu tempo da vida para ficar buscando se a pessoa plagiou ou não. Agora, na hora que o texto é publicado, e se ele circula naquela comunidade, a autora original vai dizer, esse texto era meu. Isso era meu, esses parágrafos eram meus. Uma pergunta que vocês não fizeram é quanto é preciso para qualificar plágio? Os caçadores de software, eles, com 7 palavras em sequência, imaginem, esse artigo analisa o estudo da violência.
ele já coloca um alerta. Claro que ele pega vários falsos alertas. E então, não há muito qual é uma métrica. O que eu só diria é que, a depender do tamanho do escândalo que as pessoas podem querer fazer, algumas pessoas podem querer fazer por um parágrafo, o que a mim, eu só ia pedir uma pessoa para consertar, como algumas pessoas podem pegar páginas e páginas e páginas. Então, depende também do tamanho da controvérsia e da onde você está exposto. O quanto é uma discussão sobre tráfico de drogas, tá, gente? Aqui é 100 gramas, é 1 quilo, é discussão. Então, tenta... Por isso que as pessoas fazem o pastiche, porque ela evita esse rastreamento tão rápido. Professora, como faço para citar a ideia de um autor que foi citado dentro de outra obra sem que eu tenha conseguido acessar? Eu tenho certeza, gente, é o Emerson que está fazendo essa pergunta, que vocês já sabem como responder o Emerson. E qual é o erro do Emerson? Ele quer citar a ideia de um autor que está dentro de uma obra e ele não teve acesso à obra original. Como se chama isso e como é que a gente vai dizer pro Emerson? Eu vou esperar que vocês respondam, tá? A alternativa é citação direta, mas não fica ruim muitas citação diretas. Camila, você fez uma coisa maravilhosa. Você diz assim, dado que eu não consigo fazer isso, eu vou fazer citação direta. Citação direta, exatamente, Vero, isso se chama APUD, a Bia disse APUD, não cita, tá? APUD, é isso aí. Não. Você tem alguns manuais e algumas revistas que vão dizer que citação direta é 10% da sua obra. Então, é muito pouco. A sua escrita é a escrita de paráfrase. Então, é melhor saber como fazer. Não é a melhor alternativa migrar para aquilo que não permite você ter uma voz, que é fazer uma citação direta, tá? Então, é APUD, não pode APUD. Todo mundo aqui já sabe, não pode APUD. Acho que a gente tem que fazer a comunidade, não pode APUD e não... a motoquinha. Esse está numa língua que você não lê. E se está numa língua que você não lê, você ignora. E você não vai conseguir chegar nisso. Acabou. E é assim a vida. Assim a vida. Tem um monte de língua que a gente não lê. Tem um monte de coisa que a gente não acessa. E a gente aguenta isso, gente. Esquece essa coisa de dizer, mas como você não leu? Não li. Tem coisas que eu não li. Eu vou descobrir. Eu vou ainda. Que bom que você está gritando para mim que eu tenho que ler. Eu ainda vou ler, mas não pode ser assim. APUD, atestado de preguiçoso. Entendem? Não cai nessa de dizer, mas como que você não leu? Eu não li. E vou ler depois, um dia, quando eu puder. O que eu consegui ler até agora foi isso. É assim que a gente responde às pessoas. Tá abusada, né? Usar o Nascimento Viana Vanessa. Usar os mesmos fragmentos de documentos, processos usados no mestrado em artigo é plágio? Não, sabe por quê? Porque a sua dissertação de mestrado espera que vire um artigo. Então, você pode inclusive usar parágrafos inteiros, mas você vai fazer isso uma vez. Você diz, esse artigo se baseia numa nota de rodapé na minha dissertação de mestrado. Isso espera que você faça, certo? A gente pode fazer uma banquinha de paráfrase, uma banquinha de eu nem me lembro mais para quem foi que eu dei língua aqui. Foi alguém que eu esqueci. Lembram que... Aqui tem a pergunta da Jaque Dourado. E autoplágio? Eu acho que eu já respondi. Ela é uma confusão de dois conceitos. Que é plágio quando você copia outra pessoa, né? Então, ela não pode ser de você mesmo. O que tem de você mesmo é reprodução de coisas que você já fez, talvez falta de criatividade, você está querendo inflar seu currículo, mas chamar de plágio talvez não, né? Eu queria, a gente tem aí os 5 minutos antes de vocês começarem a dizer grava, salva. Eu queria muito ouvir se vocês estão bem, se estão se sentindo mal, porque é sempre uma aula que as pessoas ficam tristes comigo. Então, me diz aí, o que eu posso ajudar? Posso escrever primeiro um texto com as minhas ideias e depois trazer autores para complementar meu pensamento? Eu perdi seu nome, mas essa é uma pergunta super importante.
As autoras não vêm para complementar o pensamento, elas ajudam você a pensar. A gente não vem, depois que escreve, enfeitando, sabe? Botando aquelas florzinhas de menina, de decalquezinho, das citações. Não, a gente lê, elas são lentes para a gente pensar o real. Você pode depois fazer um grande rascunho, e aí volta para a literatura para ver onde se dialoga. Talvez você tenha querido dizer isso e eu tô só dizendo de outro jeito. Você indica algum curso de escrita acadêmica? Zeione Sena. Sabe que a professora Rosana Pinheiro, ela fez um curso online de escrita acadêmica, as pessoas adoraram. Talvez valha muito ali. A gente pode depois desdobrar, talvez em alguns encontros de escrita, se vocês quiserem, né? Paráfrase, tá? A gente faz semana que vem paráfrase. Eu vou ver se tem mais perguntas. Fiquei confusa. Me diz em que você tá confusa, para ver se eu consigo ajudar você. E as traduções travestidas de paráfrases? Eu não sei se eu entendi, bilhete de uma revisora. Eu não sei se é quando as pessoas traduzem mal. Depois, se você puder me explicar aqui, tá? Essa sessão de terapia que a psicóloga te dá um sacode. Mas todo mundo diz que eu sou péssima psicóloga. Eu esqueci, pulei seu nome. Então, eu devia ter oferecido um Rivotril pra todo mundo aqui. Ou sei lá, se Rivotril ou outra coisa aí que é ilegal. Paráfrase domingo que vem. Ai, gente, me diz alguma coisa que vocês queiram, senão eu... Olha só, a Estefânia, ou Estefania, a solução não seria ler e depois escrever ao invés de ler escrevendo? Isso aí depende de você. Eu prefiro ler e escrever, mas primeiro assim, ler. Lembra que a gente já viu uma banquinha aqui sobre isso de mapa de autores? Você lê... Eu lembro que eu fiz até um gráfico, vou tentar encontrar ele para vocês aqui. Você faz... Lembram que era um gráfico bem bonito que eu fiz? Você primeiro começa lendo bem, aí depois você começa a diminuir seu ritmo, porque quando você está escrevendo, olha aqui, ó, você sai do zero, aí você vai lendo, aí você começou uma fase em que você já começou a escrever, você chegou num platô, aí você está escrevendo muito, se abaixa, mas você nunca deixa de ler. Lembram disso? Foi na banquinha 12, eu acho, sobre tipos de leitura, quando a gente estava vendo carta, tá? Então, essa é a minha sugestão, que você nunca deixe de ler, mesmo na fase que você está mais escrevendo, que você está no platô. Tá, a gente faz uma... Posso citar uma obra sem ler ela por completo? Claro. E aí você cita só a parte que você leu, só o parágrafo. Maiana, essa é uma pergunta super importante. Porque algumas vezes a gente tem uma angústia enorme de pegar um livro e dizer, eu não vou conseguir ler inteiro. Mas se você acha que precisa ler só um capítulo, lê só aquele capítulo e cita só aquele capítulo. Você não cita a obra inteira. Essa é uma honestidade intelectual muito grande. Inclusive de até onde você foi. Se existe plágio inocente, sem intenção... eu perdi, Paulo? Eu acho que sim. Acho que tem tanta coisa na nossa vida que a gente faz porque a gente não conhece as regras, porque a gente tá com pressa. Acho que sim. De verdade. Mesmo essas pessoas hoje que a gente faz escândalo público, plagiou, às vezes foi lá com seus 20 anos, ou mesmo com seus 50, mas as regras não eram tão conhecidas. Não sei se... Eu acho que sim. E há também um plágio intencional, né? Assim, pra se safar. Você sabe que você tem um professor que não vai ler suas coisas, então aí você faz qualquer coisa ali, porque o cara não vai ler mesmo, então eu acho que há os intencionais, mas há também uns inocentes aí no meio. Eu vou abrir mais uma pergunta. E aí termino de ler vocês. Professores diferentes que corrigem coisas diferentes do seu texto, seguir as duas direções. Isso é muito legal. Vocês lembram aqui, quando a gente fez a revisão do Carta? Eu tinha dias que eu saía, sei lá, com 12,
14 comentários. E eu tô ouvindo 300, 500 pessoas, 200 pessoas. E você filtra. Então, do que você ouve, não é que 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 tem que ser 3. 1 mais 1 tem que ser 5. Porque você vai somando e vai reconstruindo o seu pensamento. Então, não busca o consenso. Você nunca vai encontrar, a gente nunca vai encontrar. Vai ter toda hora gente que vai passar por aqui e vai dizer assim, falando besteira. E tudo bem, tudo bem. Por isso que eu digo, o que eu consegui pensar sobre plágio foi isso aqui. Mas eu posso ter coisas que eu não deixei que faria uma reviravolta. 2 pessoas pediram para eu reler o tweet que eu dei como exemplo e como eu dei um exemplo de plágio pastiche, tá? Porque talvez, quem sabe, a gente pode terminar aí. O tweet original era: ministra Damares está sob ataque do seu próprio rebanho. Comparou o abandono paterno ao aborto. Se a analogia está estapafúrdia, a ofensa tocou fundo. Criticou o patriarcado. Aí eu fiz uma brincadeira de plágio pastiche. O patriarcado está doído. O paralelo entre aborto e abandono paterno moveu críticas à ministra Damares. A comparação pode até ser errada, mas quem segue a ministra não gostou. Essa pessoa, a segunda que faz o plágio pastiche, é até assim, mais polida, mais educada, né? Tem gente que não gostou, o original fala estapafúrdio. Tem umas coisas que quem faz plágio pastiche faz isso, né? Ainda assume um tom mais elegante que o original, tá? 1 minuto para que eu termine, antes que vocês comecem a dizer grava. Querem perguntar algo? Como seria a paráfrase desse tweet? Essa paráfrase desse tweet foi o segundo que eu li. Paráfrase? Não cabe paráfrase. 5 linhas, não cabe. Vida de tweet não serve pra nada, serve só pra gente conversar, mas nunca pra ser nada de comunicação, né? E é muito curtinho por isso, porque é só aquilo que aquela pessoa disse. Qualquer coisa que a sua paráfrase esteja colada ao tamanho do original, não dá pra fazer paráfrase, gente. Pensa sempre, o tamanho é uma régua importante para você dimensionar paráfrase ou o que deve ser citação, tá? Então, gente, são 57. Busquem o livro, se chama Plágio, Palavras Escondidas. Eu acho que pode ajudar vocês. Ele tá disponível, vocês encontram. Ele foi publicado pela editora da Fiocruz com a Letras Livres, que é a editora da Inês. Mas se vocês não encontrarem disponível para comprar, ou não tiverem dinheiro, vocês conseguem encontrar, tá? Essa camiseta da Anistia Internacional. Gente, oi, Marta. Então, gente, olha, um beijo grande, até domingo que vem. A gente acabou de combinar que domingo que vem nós vamos ver paráfrase. Então, eu vou me preparar, porque, né? Então, até domingo que vem, viu? Um abraço a todo mundo. Tchau. Será que